Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe essa semana, que Deus abençoe a sua vida. E com a graça e a misericórdia de Deus e com toda a alegria que nós estamos aqui retornando o nosso devocional no desafio de ler a Bíblia e nós vamos chegar lá em o nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aí no capítulo 6 do profeta Daniel e com toda alegria que nós estamos retornando aqui, e eu tenho certeza que esta semana vai ser uma semana muito abençoada. Então, o capítulo 6 do profeta Daniel é muito conhecido, que fala aqui do momento que Daniel foi jogado na cova dos leões. Talvez esse episódio aqui seja o mais famoso do livro de Daniel, porque é uma história aqui muito contada e na cova dos leões, né? Após a queda da Babilônia, Belsazar é morto, o Dário assume o império e ele vai reorganizar o governo e ele nomeia Daniel como um dos 3 altos oficiais do reino. Então você percebe aqui que na época de Nabucodonosor, que ele reinou, Daniel tinha uma posição de destaque. Quando Belsazar ele reinou, também Daniel teve uma posição de destaque. Agora o rei Dário está reinando e Daniel também tem uma posição de destaque. Por que tudo isso? Porque Daniel ele tinha a sabedoria que vinha do alto, a sabedoria que vinha de Deus. Então Daniel ele tinha essa posição de destaque. Em tudo Deus o abençoava, dando sabedoria. Então o que nós vemos aqui é muito forte, uma dessas posições de destaque. E quando a pessoa ela se destaca, quando a pessoa ela faz a diferença, ela chama a atenção das pessoas, principalmente os invejosos, né? Os invejosos que começaram a olhar a vida de Daniel. Então, eles vão conspirar e também para encontrar uma acusação, um erro de Daniel. Eles vão procurar algo de errado na vida de Daniel e não vão conseguir para a glória de Deus, né? Então, um conselho que eu falo para todos vocês: tenha uma vida bonita com Deus. Tenha uma vida bonita, tenha uma vida linda diante de Deus. Porque se as pessoas falarem acerca da sua vida, eles vão ter que mentir, eles vão ter que contar uma outra história, eles vão ter que falar mentiras, porque eles não vão conseguir encontrar nada acerca da sua conduta e do seu caráter. E eles não conseguiram encontrar nada na vida de Daniel. E eles continuaram a conspiração e falaram para o rei assinar um decreto que ninguém podia falar e nem orar com Deus nenhum, a não ser com os deuses do rei Dário. Olha só que situação, olha só a conspiração que eles fizeram. Então, é isso que eles vão fazer. E eles falaram aqui, está aqui no capítulo 6, que durante 30 dias ninguém poderia orar, ninguém poderia falar com Deus. E Daniel, ele sabia disso tudo. E Daniel, ele poderia falar assim: então tá bom, tranquilo. Se é um decreto, se é uma lei, eu vou ficar 30 dias, tranquilo, 15 dias, 20 dias, tranquilo, eu vou ficar sem orar. Ele poderia falar isso, mas Daniel, ele se posicionou, ele não aceitou. A nossa oração tem que ser constante, nós temos que ser pessoas de oração. Então Daniel é uma pessoa de oração, um homem de fé. Então, ninguém poderia orar a Deus nenhum, exceto ao rei. Então esse decreto foi por 30 dias. Mas mesmo assim, 3 vezes ao dia, Daniel continuou realizando as suas orações. Então, ele não abriu mão, mesmo sabendo do decreto, ele orou. Então eles foram denunciar, o rei ficou muito aflito, então teve que jogar Daniel na cova dos leões. O rei passou a noite inteira sem dormir, mas diz a Bíblia que Deus enviou um anjo e protegeu
Daniel. Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões famintos. Olha só que coisa forte. E a Bíblia é tão extraordinária que aqueles homens que acusaram Daniel, aqueles homens foram lançados na cova dos leões. Em questão de segundos, aqueles homens foram devorados. Eles e toda a sua casa, toda a sua família foram devorados pelos leões. E nós temos que orar, porque aí daquela pessoa que se levantar contra você, aí daquela pessoa que inventar qualquer coisa acerca da sua vida, porque ela vai se ver com Deus, porque ela está mexendo com uma pessoa de Deus. Isso é muito preocupante, né? Fico preocupado, porque quem mexer com você vai estar mexendo com o próprio Deus. Então aqui, os acusadores foram lançados na cova dos leões e eles foram devorados. Então, tem coisas que nós temos que passar para glorificar o nome do Senhor Jesus. Tem coisas que você está passando. Aqui no versículo 22, diz assim, olha só, o meu Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes que chegasse ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas e de toda a terra, a paz e a prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império do homem temam e reverenciam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reinado não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e Ciro, o persa. Deus abençoa Daniel e ele vai te abençoar também. Através da sua vida, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. O pensamento do rei Dário mudou e o pensamento de muitas pessoas também vão mudar ao seu respeito. Tá certo? Com a graça e a misericórdia de Deus, agradeço por essa oportunidade de estar aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, de terminar mais um capítulo. E se amanhã Deus permitir, nós vamos estar aqui firmes e fortes, falando do capítulo 7, do 8 e do 9. Um beijo no seu coração e uma ótima semana para todos nós. Até mais.